Os animais não humanos são explorados e mortos pelos humanos todos os dias para as mais diversas finalidades. São usados como alimento, vestuário, modelo de testes, para entretenimento, lazer, como trabalhadores ou ferramentas. Essas práticas causam sofrimento e morte a um número gigantesco de animais não humanos e são amplamente aceitas. Entretanto, se as vítimas fossem humanas, tais práticas seriam consideradas monstruosas. Além de serem vítimas de práticas humanas, os animais não humanos são também prejudicados em alto grau por processos naturais, como desnutrição, fome e sede, doenças, lesões físicas, estresse psicológico, eventos meteorológicos hostis, desastres naturais e conflitos interespecíficos, intraespecíficos e sexuais. Essa é a situação típica da maioria dos animais que se encontra na natureza. A visão padrão é de que não deveríamos ajudá-los. Deveríamos deixar a natureza seguir o seu curso. Mas, novamente, se as vítimas fossem humanas, a visão padrão seria a oposta, isto é, de que devemos ajudar. Várias são as tentativas de justificar esse padrão antropocêntrico de moralidade. Dentre os motivos mais alegados para tentar justificar que ou apenas o bem dos humanos importa, ou então que importa em maior grau, estão: primeiro, o próprio fato de pertencerem à espécie humana. Segundo, o fato de pertencerem à mesma espécie que nós pertencemos. Terceiro, alegações metafísicas, como que os humanos foram criados à imagem e semelhança de um Criador, possuem uma relação especial com esse Criador, possuem uma alma imortal, possuem dignidade, pertencem a uma categoria ontológica superior, etc. Quarto, a alegação de que os humanos possuem ou têm o potencial para capacidades como razão, linguagem, liberdade, agência moral, senso de justiça, autonomia, cultura, de fazer acordos mútuos, de respeitar direitos, de reivindicar direitos, etc. Quinto, a alegação de que os humanos possuem ou têm o potencial para ter relações afetivas, de solidariedade mútua, políticas e de poder. Sexto, o fato de todos os humanos pertencerem à mesma espécie dos que possuem aquelas capacidades ou relações, ainda que nem todos os humanos as possuam de fato. Sétimo, a alegação de que a ideia de espécie não é uma mera construção social. Oitavo, a alegação de que desconsiderar os animais não humanos é uma atitude natural. Nono, o fato de a exploração animal ser tradicional. Entretanto, faz sentido perguntar qual a relevância dessas coisas para saber quem devemos respeitar. Fazendo essa pergunta, podemos perceber que todas as defesas do antropocentrismo simplesmente assumem que o critério que adotam é relevante para saber a quem deveríamos dar consideração moral, sem tentar explicar por que o mesmo seria relevante. Além disso, existem razões para pensar que nenhum desses critérios é relevante para saber a quem dar consideração moral. Isso é apontado pelo argumento da relevância, que vai ser descrito a seguir. O argumento da relevância parte da premissa trivial de que, para um critério estar justificado, tem de ser baseado em uma distinção relevante para a questão que visa responder. Por exemplo, o que é relevante para avaliar um candidato para uma equipe médica em um hospital são suas habilidades com a medicina, se é pontual, se trata bem os pacientes, etc. Já para avaliar quem deveria ser atendido em uma emergência de um hospital, é saber quem está ferido, quem está gravemente doente, quem corre risco de morrer, etc. Trocar os critérios seria aplicar critérios que são relevantes em um contexto e outro no qual eles não são. Isso aconteceria, por exemplo, se fosse exigido que, para alguém ser aceito para trabalhar em uma equipe médica, teria de estar doente e que, para alguém ser atendido por um médico, também teria de ser médico. O argumento da relevância defende que nenhuma das defesas do antropocentrismo adota critérios relevantes para determinar quem deveria receber consideração moral. Isso seria assim porque o que está em jogo em questões de consideração moral é saber como nossos atos e omissões poderiam afetar positiva ou negativamente quem fosse atingido por eles. Dar consideração moral a alguém é agir de modo a evitar prejudicá-lo e a buscar beneficiá-lo. Se é assim, então o critério adequado para saber a quem dar consideração moral é saber quem é passível de ser prejudicado
e beneficiado. A espécie a qual alguém pertence, ter sido ou não criado à imagem e semelhança de uma divindade, possuir ou não uma alma imortal, ter ou não certas capacidades, certas relações, ter ou não o potencial para tais capacidades ou relações, saber se um comportamento é ou não natural ou tradicional, etc. Nada disso determina quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Portanto, não podem ser características relevantes para saber a quem dar consideração moral. Por outro lado, ser capaz de ter experiências positivas e negativas, isto é, ser capaz de desfrutar e de sofrer, determina se alguém é passível de ser prejudicado e beneficiado. É por essa razão que os proponentes do argumento da relevância defendem que a senciência é o critério adequado de consideração moral. Tradicionalmente, critérios que são relevantes para determinar quem faria sentido responsabilizar têm sido aplicados para determinar quem deveria receber consideração moral. Por exemplo, é comum que se defenda que, para termos obrigações para com alguém, é necessário que esse alguém também seja capaz de reconhecer obrigações, que, para alguém poder receber a proteção dos princípios de justiça, precisa ter um senso de justiça, que, para ter direitos, precisa ser capaz de entender a noção de direitos e etc. A posse dessas capacidades pode ser relevante para saber a quem responsabilizar, mas não para saber a quem considerar moralmente, como atesta o caso dos bebês, das crianças, dos humanos com deficiência cognitiva, etc. Como observa o argumento da relevância, pensar que, para alguém ser um paciente moral e receber consideração moral, é necessário ser também um agente moral e ser responsabilizável, é uma confusão análoga a pensar que, para alguém ser atendido por um médico, também precisa ser um médico.